Olá, Raíssa, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, Luciana, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Papo Matinal, começando agora às 7h32. Bom dia, Sinara, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, permaneçam vocês aqui comigo. A gente muito em breve vai começar aqui o nosso Papo Matinal hoje com um tema muito bom. Tudo ótimo, Raíssa, graças a Deus. Vamos aí para mais um Papo Matinal, ainda no nosso cenário improvisado, né? Cada dia aqui no Papo Matinal, nesse início de ano, vocês vão acabar vendo um cenário, né? E cada dia eu tô num lugar até eu conseguir aqui me estabelecer e firmar aqui, né, já os pés na cidade de Salvador. Vamos esperar o pessoal chegando aí. Deixa eu ir mandando pra galera aqui. Vamos lá. Isso aí. E aí, como é que vocês estão? Já começaram todos a trabalhar já? Ou ainda estão no ritmo de ano novo, férias? Aqui pra mim ainda tá tranquilo, né? Ainda curtindo um pouco a família. Tô aproveitando um pouquinho desse descanso pós o ano de 2024. Estamos esperando o povo chegando aí pra gente falar Hoje a gente vai falar um pouco sobre sinceridade, tá? Nosso Papo Matinal hoje vai ter o assunto da sinceridade. Deixa a galera ir chegando aí, né? 7h30, período de férias é cruel, né? A galera não... Bom dia, Eliana, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Sai do serviço. Ah, é verdade, você tá em casa, né? Muito bem. Acho que tu comentou comigo, né? Isso aí. Vamos lá, esperar das 7h35 aqui e a gente começa o nosso Papo Matinal. Tá bom? Vamos lá. Cara, ontem, graças a Deus aqui, né, eu consegui pegar meu carro já. Então, já estou com possibilidade de locomoção em Salvador. Isso daí faz toda a diferença. É nessas horas que a gente vê assim como que a gente está dependente, né, de algumas tecnologias, mas realmente não tem como. É impressionante. E aí, Luísa, tudo bem? Olha a Bruna aí, a Bruna chegou também. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Bem, pessoal, queria falar com vocês hoje sobre o tema que eu coloquei aqui, né? Uma sinceridade terrível. Por quê, né? De fato é necessário que, para a gente poder alcançar isso daí que eu estou colocando hoje, é necessário uma coragem, tá? A palavra coragem, né, nos lembra de coração, agir. Então é necessário assim que na nossa vida, para muitas das coisas, nós tenhamos coragem, botemos o coração na frente e possamos agir, porque algumas atitudes na vida exigem de nós violência. Há alguns papos matinais atrás, nós falávamos que nosso objetivo na vida é alcançar... melhor, assim, não é o nosso objetivo. A gente não busca virtude pela virtude. Mas se nós queremos melhorar algumas coisas na nossa vida, se nós queremos cumprir aquilo que é o projeto de Deus na nossa vida, é necessário que a gente desenvolva em nós virtudes. E há uma grande diferença entre virtudes e atos virtuosos, né? Ou seja, a virtude ela já é um hábito operativo bom, um ato generoso, um ato de humildade, ele é um ato isolado. É claro que nós só alcançamos as virtudes se nós fazemos repetidamente alguns atos relacionados àquela virtude. Trazendo para a teoria da personalidade humana em 3 pessoas, nós só constituímos
uma crença, uma verdade no nosso crítico, que é essa parte da personalidade nossa que olha para o passado. Se nós colocamos constantemente o nosso personagem no palco para realizar aquela ação. Então veja, por que eu sei que café é gostoso e que café acorda pessoas? Porque eu já tomei café repetidamente e experimentei uma sensação de prazer ao tomar café, ao mesmo tempo que experimentei ali um crescer da minha energia, da minha disposição ao tomar o café. Então é assim que funciona, né? Nós só criamos as coisas, só criamos essas verdades dentro de nós à medida que o nosso personagem se coloca no palco. No entanto, existe uma experiência fundamental se a gente quer desenvolver virtudes na vida, que é ter um encontro com a verdade. Nossa, Maurício, mas a verdade, que verdade? Eu já aprendi lá na Sagrada Escritura, eu sou o caminho, a verdade e a vida, um encontro com o Cristo. Sim, um encontro com a verdade com V maiúsculo é isso mesmo. É um verdadeiro encontro com o próprio Deus. Mas não é dessa macro-verdade ainda que eu estou falando. Eu estou falando de algo muito menor ainda. Eu estou falando das pequenas verdades da vida. E que são um caminho, né? Nós vamos caminhando de verdade em verdade. O grande mal que existe no nosso mundo é exatamente a mentira. Porque a mentira, ela nos disposiciona na vida, né? Ela tira a gente de um eixo, a gente já não sabe mais, já não tem mais estabilidade. Você já não... Qual é a sensação quando alguém mente pra você? É que você já não sabe mais onde se segurar, né? Você já não sabe em que mais confiar. A mentira, ela mata a fé e ela mata, consequentemente, a esperança. Entende? Então, a mentira, ela mata a vida do crítico e ela mata a vida de um roteirista. A fé, ela é a natureza da vida de um crítico. E a esperança, ela é a natureza da vida do roteirista. Então, quando a gente vive de uma mentira, nós matamos essa fé e, consequentemente, matamos a esperança. Existe aquele ditado que diz, né? A esperança é a última que morre. Mas morre, né? Mas morre. Então é importante a gente ter isso daí. Qual é o grande remédio que nós temos para vencer isso? A primeira coisa é nós não mentirmos para nós mesmos. Nós não falsearmos aquilo que está diante dos nossos olhos. Então, uma grande parte dessa vida na verdade, né, que a gente vai estar iniciando um novo ano e a gente tem uma série de propósitos para a gente encarar na nossa vida, para a gente viver na nossa vida, uma grande coisa que a gente precisa ter na nossa mente. Eu preciso ter para comigo uma sinceridade terrível, uma sinceridade que não tenha respeitos humanos, que não tenha uma espécie de pequeno pudor consigo mesmo. Então eu preciso olhar para a minha vida e reconhecer quando eu faço movimentos que não são louváveis, que eu possa reconhecer diante assim da minha vida coisas que não são aquilo que às vezes está me atrapalhando na vida, né? Então, por exemplo, quantas pessoas... eu já contei isso aqui no Papo Matinal também, mas eu vou repetir para as outras pessoas que nunca ouviram essa história, né? Eu, quando estava começando aqui no Instagram, eu aparecia muito pouco, fazia mais texto escrito, eu gosto muito de escrever. Então, eu até costumo dizer o seguinte: aproveita e conhece bem o meu perfil as pessoas que têm um pouco de paciência para ler. Quem gosta de ler legenda, quem gosta de ler o post. Dali vocês vão coletar as coisas mais profundas. Porque é onde eu consigo me expressar bem, é ali de fato escrevendo. Então, a princípio não aparecia muito, eu só escrevia. E as pessoas que me seguiam eram pessoas que liam bastante ali as coisas. E eu falava sobre diversos temas, e dentre esses temas eu falava muito sobre vícios também. E aí teve um post que eu fiz sobre a inveja, que me chamou bastante atenção, porque assim, o post ele era muito salvo, as pessoas viam bastante, mas ninguém curtia e ninguém compartilhava esse post. Por quê isso? Porque a inveja é aquele tipo de coisa que, se nós olharmos sinceramente, nós vamos reconhecer e perceber o quanto que isso habita em nós, mas o quanto que nós não queremos assumir isso, porque
Não existe nada, existem poucos pecados, poucos vícios na vida que são tão desagradáveis de você constatar que existem em você quanto a inveja. Tá? O que é inveja? A inveja é a tristeza pelo sucesso alheio, né? Ah, Maurício, por que você fala com tanta certeza que isso habita em nós, assim? Ah, cara, isso habita em nós porque, assim, você quer conhecer a cultura de um povo, você investiga a literatura dele. Se vocês pegarem as obras de Machado de Assis, vocês vão ver que grande parte da obra de Machado de Assis trata sobre a mesquinhez do ser humano, e dentre os temas ali que aparecem com frequência é a inveja. Mas Machado de Assis viveu há muito tempo. Só que a literatura, ela é a cultura cristalizada. É diferente de novela, todas essas outras coisas têm uma característica muito passageira. Eu lembro que na minha infância eu assisti um monte de novela. A Indomada, Vamp, Avenida Brasil. Quem nunca assistiu aqui as novelas da Globo até um tempo atrás, até uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, eu acho que toda a família brasileira tinha esse costume de ter a televisão ligada na sala e pronto, acabou. Não é que todo mundo concordasse com o que se via ali, mas as pessoas criticavam continuando assistindo, né? Então assim, nossa, que obscenidade isso que está acontecendo na novela. Mas tá a TV ligada ali e estaria naquela mesma novela amanhã. Foi com o tempo e com a tecnologia e com a internet que foi se abrindo outras possibilidades. Mas, no entanto, apesar de eu citar essas novelas para vocês, talvez muitos de vocês aqui, principalmente os mais jovens, não conhecem, não sabem do que eu estou falando. Não sabem do que se trata. Porque, apesar de naquele momento ele ter tido um grande sucesso, ela não tem a permanência que uma literatura tem. Por mais que eu não fale para vocês que vocês nunca tenham lido Machado de Assis, Machado de Assis ele está retratado em diversas coisas da nossa cultura, né? Em várias obras, em várias novelas, os dilemas, as tramas, né? Que falam sobre traição, sobre inveja, que falam sobre uma certa promiscuidade, uma mesquinhez, tudo isso daí está cristalizado na nossa cultura e você experimenta isso daí, você sente o sabor dessa realidade em outras coisas que se inspiram em Machado de Assis, em outros textos, em outras literaturas, em outros livros, ainda que você nunca tenha lido. Então, a literatura, ela dá essa estabilidade para a cultura, onde a gente consegue perceber isso. E um dos temas que a gente vê com muita clareza é a inveja. E as pessoas não têm orgulho de dizer que são invejosas. Observa que chegam a algum ponto onde alguns pecados, alguns erros na vida, as pessoas se orgulham, né? Quem nunca encontrou numa roda o cara que se orgulha de ter pego a mulher do vizinho, de ter pego 20 mulheres na festa, né? Ou da mulher, né, que se orgulha de ser independente, a ter dado para um monte de homem. Olha que ponto nós chegamos. Nós chegamos ao ponto onde as pessoas olham para os seus erros e se louvam dos seus erros. Mas a inveja, por exemplo, ainda não. A inveja ainda é um erro, um pecado que se alimenta do mistério, da escuridão. Ainda se alimenta do fato do seguinte: ninguém sabe disso. Então as pessoas estão lá dando parabéns na internet, desejando sucesso para o colega de trabalho, desejando aquilo tudo, mas no fundo, ela alimenta uma tristeza terrível, onde ela diz o seguinte: cara, eu queria estar no lugar dessa pessoa. Bem, mas o nosso tema não é muito bem sobre a inveja hoje. O que eu quis citar o exemplo da inveja é que existem algumas coisas que estão escondidas dentro de nós e que nós não empregamos uma sinceridade terrível. E se nós não olharmos para aquilo e falarmos o seguinte: eu tenho essa ferida no meu coração, eu tenho esse erro dentro de mim, isso jamais se cura. Não existe terapia que consegue dar jeito em uma pessoa que não consegue de forma alguma ser sincera. Eu até falava para vocês que no início de tudo, quando o homem ainda estava quando a humanidade sossegou um pouco esse período de guerras e começou a estudar sobre o ser humano, como funciona o ser humano, lá no mundo grego, lá com Aristóteles, com Platão. Em Platão a gente vai ver tem uma obra chamada A República, e há diversas conversas, né, de Platão com outros homens. E nesses diálogos de Platão,
existe um deles onde vai nascer, por exemplo, o que a gente conhece hoje na medicina como anamnese, que é essa coisa de você ir perguntando para ir sondando e descobrindo a doença da pessoa. Não só no mundo físico da medicina, mas também no mundo espiritual, funciona assim. O terapeuta ele precisa ir com a pessoa com quem ele está fazendo terapia e fazendo essa pessoa ir confessando na sua vida o que está de fato acontecendo com ela. E a grande manobra do terapeuta é exatamente ir encontrando o referente, porque as pessoas falam em símbolos. Então nem sempre o que a pessoa traz para uma terapia é uma verdade. Ela traz o quê? A concepção que ela tem sobre aquilo. E a diferença da habilidade do terapeuta vai ser de conseguir encontrar essa chave no fundo, de que realmente a pessoa está falando, né? Então quando ela chega e ela diz, né, eu odeio o meu marido, eu odeio a minha esposa, porque ela faz isso, aquilo. Ou seja, ela está trazendo a luz para você que ela sente ódio. Mas qual é realmente o referente? De que ela realmente está falando? Eu odeio ele porque ele nunca faz as coisas de casa. Ele nunca me ajuda nas tarefas de casa. Será que é isso mesmo que ela está reclamando? Ou será que essa é a forma que ela externalizou de uma carência afetiva que está sendo manifesta de uma outra forma, né? Um cara que não está chegando em casa e não dá um carinho e não valoriza o trabalho dela. Então essa é a grande habilidade do terapeuta. O terapeuta precisa ter essa habilidade. E o grande trabalho que ele leva para poder levar essa pessoa à cura é exatamente dela não falsear, não mentir para si mesmo sobre os seus erros, né? E aí, dentro dessas questões, eu queria falar para vocês aqui que existem 3 formas que nós experimentamos a verdade, né? O ser humano experimenta a verdade de 3 maneiras, que são o que nós chamamos das 3 concepções da verdade: a emuná, a aletheia e a veritas. E por que eu digo isso aqui para vocês? Porque conhecendo essas 3 concepções da verdade, é que a gente tem a possibilidade de ter armas para se precaver contra essa mentira que destrói em nós uma fé e uma esperança. Ainda muito lá atrás na história, o homem experimentava a verdade através da palavra emuná, né? Emuná, a concepção da verdade emuná, que é a palavra que deu origem ao que nós conhecemos hoje como amém, né, na igreja. Amém, assim seja. Quando você fala lá na igreja todos os dias lá, né? Depois você reza, faz alguma oração, e tudo mais, ou até mesmo em casa, quando você faz sua oração, você termina falando amém. Amém, que significa assim seja. Amém tem a origem nessa palavra emuná. Emuná é a forma como os hebreus experimentavam a verdade. Como é que os hebreus experimentavam a verdade? Através de uma tradição, através da confiança em um testemunho. Então veja, a coisa funciona um pouco assim, ó. Tal coisa é verdade, claro que tal coisa é verdade. Por quê? Porque foi o Maurício que disse. Entendeu? Porque foi o doutor Ítalo Marcilli que disse. Que foi o padre da minha paróquia que disse. Então veja, as pessoas elas transferiam a certeza de uma verdade por quem proferiu o discurso. Então se aquela pessoa ela é confiável, se ela é tida como um sábio dentro da comunidade, se ela é tida como uma pessoa respeitável, uma pessoa de hábitos morais admirável, eu acredito nas coisas que ela fala. Então observa que dentro da Sagrada Escritura, principalmente, a vida do Cristo viveu nesse ambiente, né? Onde vivia-se da emuná. De onde que você vinha a verdade? Da linhagem da pessoa. Então veja que quando as pessoas querem questionar o Cristo, inclusive, elas vão questionar a linhagem dele. Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho do carpinteiro? Observa a preocupação que existe na Sagrada Escritura, na Bíblia, por exemplo, de se descrever a linhagem, para saber de onde a pessoa vem, qual é a família que ela vem. Ela é da linhagem de Davi, ela é da tribo de Judá. Então existia toda essa preocupação, porque é daí que vinha a emuná, né? Essa confiança num testemunho. Então essa é a primeira forma que nós temos de deturpar a verdade também. Se é uma das concepções que nós temos,
Eu falei para vocês que são 3 concepções, né, da verdade. A Emuná, a Aletheia e a Veritas. É uma hebraica, uma grega e uma romana. A Emuná hebraica, a Aletheia grega e a Veritas a romana. Cada uma dessas concepções, elas formam o que hoje você experimenta como verdade na tua vida. Então tudo aquilo que você considerar, não, isso é verdade, você pode ter certeza que ou ela veio da Emuná, ou veio de uma Aletheia, ou veio de uma Veritas. E se essas são as 3 concepções que nós temos da verdade, essas também são as 3 possibilidades que nós temos de falsear uma verdade. E assim, meus amigos, pasmem, acreditem no que eu estou dizendo. Existem pessoas que fazem engenharia para a deturpação da verdade. Engenharia para a deturpação da verdade. Então, existem pessoas que trabalham de caso pensado para que isso seja deturpado dentro de você, para que você não acredite nas coisas. E aqui eu estou falando desde de um caráter sociológico, né, num critério de sociedade, né, nós somos muitas das vezes enganados, mas eu quero falar isso para você também dentro do âmbito daquilo que tem de mais íntimo na tua vida, né? Você está começando um ano agora, né? Hoje é dia 3, não é isso? Dia 3, estamos no 3º dia de 2025. Você provavelmente já fez seus projetos, está querendo mudar alguma coisa da tua vida, está querendo renovar a vida da tua família. E eu estou dizendo para você aqui a chave para você começar isso. A chave para você começar isso não é ler livro, não é estudar não sei o quê, não é começar uma nova faculdade, não é empreender, não é nada disso. A chave para você começar uma vida diferente é a sinceridade. Tudo começa pelos seus pés no chão. Você só é capaz de fazer qualquer outra coisa na tua vida porque teus pés estão firmes e plantados no chão. A primeira coisa que você precisa fazer é ter essa estabilidade, é firmar teus pés no chão. Teus pés na realidade falam o seguinte: sim, eu estou aqui, esta é minha posição. Agora, se você vive numa vida de mentira, aí você não tem nem teus pés estabelecidos no chão. Você está flutuando num espaço. Você está perdido. Você está perdido, entendeu? Então, tudo começa por uma sinceridade terrível. E se nós queremos estudar a sinceridade, como nós concebemos a verdade, nós precisamos também estudar como é possível deturpar essa verdade. Então eu disse para vocês que existe essa primeira concepção da verdade, que é a Emuná. E a principal forma hoje que nós temos de quebrar a Emuná chama-se superficialidade das relações. Uma delas é essa daqui, ó, que eu estou aqui agora com vocês. Nesta exata rede em que eu estou aqui com vocês. Eu vou precisar que vocês compartilhem isso daqui, porque quando a gente fala essas coisas aqui no Instagram, a gente é boicotado, né? Vocês sabem disso. Daqui a pouco a gente é bloqueado, daqui a pouco impedido de fazer live, tem uma série de coisas. Então, uma das coisas que eu vou precisar de vocês aqui, numa espécie de apostolado, é que vocês compartilhem isso aqui que a gente está conversando. Tá? Eu estou entregando para vocês aqui um conhecimento de graça, de verdade mesmo, assim. Cara, eu estou no Papo Matinal 40. Quem tem a paciência de me ouvir, o saco de me ouvir, desde o Papo Matinal número 1, sabe que o que eu estou entregando aqui, as pessoas entregam em cursos. Eu não estou entregando em curso, estou entregando aqui de graça para você. Mas é assim, as pessoas valorizam um pouco as coisas que são de graça. Mas enfim, eu falava para vocês da Emuná. A Emuná, que é essa verdade que nós obtemos pelo testemunho. E uma forma que a gente tem de falsear a Emuná é o que? A superficialidade das relações. Então vocês olhem aqui na rede social, como que vocês veem metade da vida das pessoas. E como que vocês entregam a vida e confiam a vida de vocês, os conselhos para a vida de vocês, os conselhos para a alma de vocês a pessoas que vocês não conhecem direito. O que eu canso de ver aqui, cara, às vezes eu choro de rir, converso isso com a Regiane e tudo mais. Eu falo assim, cara, o cara vai lá e deposita todas as suas fichas na compra de um curso de criação de filhos de um cara que não tem filho. Puta que pariu, meu irmão. A nego quer se fuder, meu. A nego quer ouvir sobre relacionamento do outro cara lá que traiu a mulher, do outro cara que se divorciou, do outro cara que já está no 2º, 3º casamento. Cara, pelo amor de Deus, onde é que vocês estão com a cabeça? A primeira coisa que você tem que conceber quando você vai ouvir ou dar ouvido a alguma pessoa é a dignidade da pessoa. Mas você sabe qual é o problema? O problema é que até mesmo o senso comum das pessoas hoje está deturpado. As pessoas, elas avaliam as outras por critérios materiais. Então você vai lá no perfil, ouvir aquele perfil, porque ele está bem produzido, porque ele tem aquela cara boa do marketing, né?
aquela coisa, o dinheirão, né? O cara ostentando lá em Bahamas. Então esse cara merece ser ouvido porque ele é um caso de sucesso, né? Ele ganhou dinheiro. Então vejam como que essa superficialidade das relações, essa forma como a gente vê a vida das pessoas pela metade, isso deturpa o testemunho, isso favorece a criação de gurus. Aquele cara que fica aqui dizendo para você o que você deve fazer, mas é o famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Aí na primeira oportunidade que você tem de estar com a verdade ferida, rasgada, escancarada diante de você, você se decepciona. E aí você questiona todo o fundamento do que ele está falando, porque a vida do cara não entrega aquilo que você esperava. Por quê? Porque há uma superficialidade nas relações. Porque você busca emunar em pessoas que nem sequer você conhece. Em pessoas que você tem superficialidade nas relações. Você não sabe nada da vida da pessoa, só vê um recorte da vida dela. Existe ainda uma segunda concepção da verdade que os gregos chamavam de aletheia, né? Se você, quem gosta de mitologia, num tempo aqui eu falei, lá no iniciozinho do perfil, lá eu falei um pouquinho sobre mitologia. Para os gregos existia o tal do rio Lete, que é o rio do esquecimento. Então a aletheia, né, a negação, a lete, ou seja, era retirar do rio do esquecimento. Então para os gregos essa concepção, a verdade, ela era uma espécie de lembrança. Como se a verdade já estivesse dentro de você e a cada vez que você tem um encontro com essa verdade, você se lembra dela. Não é que é uma nova verdade que você encontra. A verdade já está ali, só que você a retira do rio do esquecimento. Então, assim, para os gregos, a verdade ela está de alguma forma no objeto. É como se fosse assim, ó. Eu estou aqui diante de mim aqui com... Não tem nada para pegar aqui, porque hoje eu não estou tomando café, né? Normalmente eu pego isso aqui e pego a xícara. Agora eu vou mostrar para você. Eu estou aqui com um relógio. Como é que eu sei que isso aqui é um relógio? O próprio relógio me informa o que ele é. Quando eu bato os olhos no relógio, quando eu toco nele, eu consigo perceber pela sua forma, a sua essência. Ah, isso é um relógio. Ele mostra números, ele fala do horário. Então ali eu absorvo essa verdade, a verdade que vem aqui. Isto é um relógio. Então, para os gregos, a verdade ela é obtida através dos sentidos, no instante que um próprio objeto se revela para você. Ele se revela, ele diz para você aquilo que ele é. Só que aí eu digo para vocês o seguinte: qual o período que nós vivemos hoje? Diz para mim aí, você que está aqui me acompanhando, que conseguiu permanecer aqui, qual é a doença em que hoje os psiquiatras, os psicólogos estão aí dando o maior diagnóstico para as crianças no consultório, né? Todo mundo, tudo é caso disso agora. Ou a pessoa ela tem ou a pessoa ela é hiperativa, ou ela tem o quê? O pessoal chama de, vou dar uma dica aqui, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não é isso? Todo mundo hoje recebe um diagnóstico, esse é fácil, né? Ou a pessoa tem TDAH, ou vem os adultos também lá para receber o diagnóstico que supostamente ele não recebeu na infância. Aí observa como é cômodo. Não estou dizendo que TDAH não existe, tá? Mas o que as pessoas elas buscam nesse diagnóstico? Muitas das vezes um consolo, né? Ah, eu não aprendo nada na minha vida, eu não consigo absorver conhecimento, eu não consigo me posicionar na realidade, exatamente. Então, o que é isso? Aí eu vou lá no médico, o médico diz que eu tenho TDAH, aí eu falo assim, é isso. É por isso que eu estou sofrendo desde a infância. Por quê? Porque nunca descobriram isso, que eu tinha TDAH, e é por isso que eu estou aqui sofrendo, me ferrando e tudo mais, né? De fato, existe um sintoma que hoje está aparecendo nas pessoas, que é um sintoma de falta de atenção de verdade. Mas essa falta de atenção, ela acontece por um excesso de presenças que tem na nossa vida. A nossa vida vive um excesso de presenças. Observa o que acontece quando você tem muitos focos de estímulo dentro de você. Você não consegue permanecer em nada.
Porque se você não permanece em nada, se você não concede tempo a permanecer em nada, você não se tempera de nada. E o personagem, para ele absorver alguma coisa e poder registrar isso lá na memória do crítico, ele precisa permanecer nas coisas. Ele precisa estar ali. Tá entendendo? Precisa estar ali, permanecer. Então isso é muito importante. Isso é muito importante, que você consiga permanecer nas coisas, durar nas coisas. Essa é a principal forma que a gente tem de deturpar a aletheia na nossa vida. Porque como eu vou reconhecer aquilo que o objeto quer me comunicar se eu não permaneço ali para ouvi-lo? Existia um filósofo, cara, eu não vou lembrar do nome dele agora, mas que diziam que ele sentava diante de uma montanha e ficava ali 1 ou 2 horas. E daqui a pouco ele se levantava e dizia assim, ó, é isso mesmo. E saía. O que ele estava vivendo ali? Ele permanecia ali por 1, 2 horas, se temperava daquela presença da montanha, até ele ter a constatação de que aquilo era aquilo mesmo. De que aquilo não era uma imagem, não era apenas uma maquiagem. Mas não, ele estava ali em busca da essência da coisa. Então, nós temos que durar nas coisas, entende? Até mesmo isso que eu estou falando com vocês aqui, se vocês querem começar a entender as coisas dos papos matinais e tudo mais, assistam de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até que isso daí entre como uma verdade no teu coração. Você perceba o néctar daquilo que eu estou querendo dizer para você. Tá entendendo? Agora, se você não se tempera das coisas, se você passa nisso daqui como quem passa por um rios, entra e sai, né? Fica aqui, ouve um flash da coisa, você é uma pessoa que vive de emoções. Você é o tipo de pessoa que gosta da novidade. E aí, o que acontece? Você nunca experimenta a aletheia. Você nunca experimenta esse tipo da concepção da verdade. Então, observa aqui que eu já te mostrei aqui 2 formas que você tem de macular, de machucar, de sujar, né? De manchar a verdade que existe em você sobre as coisas. Atacando a emuná através da superficialidade das coisas e atacando aqui a aletheia pela desatenção. Então, ou seja, eu já não consigo mais me posicionar pelo testemunho das pessoas, porque eu acredito em qualquer guru que aparece. Eu já não consigo mais confiar nem sequer naquilo que meus olhos veem. Por quê? Porque eu estou desatento. Hoje as pessoas elas estão em busca de guru porque elas não acreditam nos próprios olhos. E isso é uma educação, entende? Isso é uma educação de verdade que eu faço com os meus filhos. Esses dias aqui eu estava olhando, depois vocês veem aí, né? Aquela figurinha do KFC. Ontem eu estava com as crianças comendo KFC, né? Tô de mudança e improviso. Aí a gente estava comendo KFC. Aí tem aquela figurinha do homenzinho assim, que tem uma gravatinha assim. E aí o meu filho chegou pra mim e me perguntou assim: pai, isso aqui é uma gravata ou é o corpo dele? Cara, quando eu percebi que a pergunta, apesar de ser feita por uma criança, ela já podia ser respondida por essa criança, eu virei pro meu filho e falei: filho, o que você acha? E, em suma, o que eu estava dizendo para ele é o seguinte: filho, coragem, permanece aqui, olha com atenção, fica aqui, extrai do objeto a verdade da coisa. O que você acha que é? Pai, é uma gravata. Então, meu filho, é uma gravata. O que eu quero dizer para você aqui, em suma disso aqui? Confia nos teus olhos, porra. Confia nos teus olhos. Aí as pessoas chegam aqui, às vezes, na terapia comigo e dizem assim: ai, Maurício, eu não sei se eu continuo meu namoro ou se eu termino meu namoro, sabe? A pessoa, fulano é um homem muito bom, sabe? Ele é masculino, ele faz as coisas pra mim, né? Aquela coisa toda. Mas assim, cara, me incomoda muito que, pô, eu entro lá, eu vejo ele curtindo foto de mulher de biquíni no Instagram dele, sabe? O Instagram dele só tem outras mulheres. Cara, na moral, eu pergunto pra pessoa assim: o que tu tá vendo? Vamos lá, o que teus olhos estão vendo? Você tá querendo acreditar que essa pessoa vai ser fiel a você? Você é mais uma carta no baralho dela, porra. Ela tá aqui vendo assim, ó, cara, deixa eu ver aqui onde eu vou obter mais prazer. É óbvio isso, tá entendendo? Os seus olhos estão vendo isso, você só não quer acreditar. Então percebam como que a gente fica perdido na vida se a gente não aprende a ter
as concepções da verdade. E a terceira e última aqui que eu vou falar para vocês, que é a verdade romana, a veritas. O que é a veritas? A veritas é esse movimento que os romanos faziam do seguinte: você tem uma ideia, deixa eu ir ao mundo e ver se essa ideia se configura. Então eu chego para você e digo assim: cara, olha só, Salvador é lindo. Salvador é lindo, eu adoro Salvador aqui. As praias de Salvador são muito legais aqui. E aí você tem essa ideia, você cria essa ideia na sua cabeça, né? Eu tô te falando aqui, você tem capacidade de imaginar, então você imagina. A veritas, ela vai ser quando você fizer o seguinte movimento: peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. E você vai lá e entra na internet para ver quais são as praias, ver a imagem das praias. E você vai tentando experimentar, tentando encarnar de alguma forma aquela ideia que eu tô te contando, para que você veja se aquilo ali é verdade. Se as pessoas fizessem isso, deixa eu falar uma coisa para vocês: a nossa sociedade, ela estava livre de ideologia. O que é uma ideologia? É alguma coisa que nasce na ideia, entendeu? É uma coisa que nasce na ideia. Aqui eu vou entrar num tema que só de pincelada. Por que o marxismo, ele é uma ideologia? Porque, o marxismo não acontece no mundo, não foi que nem o capitalismo. O capitalismo não foi assim, alguém pensou o capitalismo e ele aconteceu. Eu não estou defendendo o capitalismo não, tá? O capitalismo tem suas mazelas. E nem vou entrar nesse mérito aqui de capitalismo, socialismo, esquerda, direita, nada disso. Mas por que o marxismo, ele é uma ideologia? Porque essa porra nasceu na cabeça de Marx, tá entendendo? E aí, ao invés dele ir ao mundo para ver se aquilo ali funciona ou não funciona, ele vai lá no mundo e diz assim, ó, vou forçar isso aqui a funcionar. Quantas vezes você não vive na tua vida de ideologia? Você criou uma coisa na tua ideia e aí você quer fazer isso se configurar na realidade. Você quer, de alguma forma, tomar o papel de Deus, tá? Você teve alguma coisa na sua mente, você vislumbrou uma imagem e você quer forçar a realidade para que aquilo aconteça. Isso é ideologia. E isso leva muita gente a sofrer hoje. Quantas pessoas aparecem aqui no consultório que o que eu preciso desmontar nessa pessoa é a ideologia que está na cabeça dela. O que eu preciso fazer nessa pessoa é fazer ela encontrar a veritas. É fazer ela descer ao mundo e dizer o seguinte: o que você está experimentando? É o jovenzinho que chega aqui para mim e diz assim: não, o que você vai ser? Não, eu vou ser o Neymar, ser um jogador de futebol. Esse aí é meu sonho e tal. Por quantos anos você tem? Tenho 21, meu amigo. Eu falei: meu irmão, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Um jogador de futebol hoje, ele começa já a iniciar ali na vida profissional aos seus 16, 17 anos. Sendo que ele já tem toda uma estrada na categoria de base. Tu tá aí, gordinho, com a barriga pulando para fora do short, sonhando em ser o Neymar. Teu sonho é sonhar não custa nada, é isso mesmo? É essa coisa, é nessa dinâmica que tu vai ficar vivendo? O que tá faltando para você? Tá faltando veritas. Tá faltando veritas, porque você tem uma ideia, você criou um mundo na tua cabeça e você não vai ao mundo ver isso, se isso é assim mesmo que funciona. Por isso que eu digo para vocês o seguinte, aí entrando aqui num outro assunto também, educação de crianças, para aqueles que me acompanham aqui falando sobre educação de crianças. Deixa eu falar para você. É muito bom ter uma cultura lúdica, as crianças sonharem. Depende, meu amigo, depende. Se você entope a criança de fantasia, de vida lúdica, de vida de historinha, de fantasia, de conto de fadas, e você não ensina essa criança a ir ao mundo e verificar a realidade, essa criança vai ser uma criança que vai ver no mundo da lua. Uma criança cheia de roteirista, com um roteirista desse tamanhão, assim, ó, gordão, um roteirista grandão, assim, e um personagem desse tamanho. Ela tem várias ideias sobre a virtude, mas não consegue ir ao mundo e dar um pão para um pobre. Entendeu? Não consegue emprestar o brinquedo pro irmãozinho. Não consegue, porque ela tem um roteirista gigante e um personagem diminuído, desnutrido, porque falta a essa pessoa a veritas, tá? Então, meus amigos, vamos condensar o nosso papo matinal de hoje aqui. Como a gente já são 8h10, hoje eu não vou falar para vocês sobre os remédios da vida do roteirista. Vocês vão precisar estar aqui no próximo papo matinal para poder ver os remédios dessas concepções da verdade. Mas eu preciso que vocês saiam daqui entendendo que existem 3 grandes concepções: a emuná, a aletheia e a veritas. Uma hebraica, uma grega e uma romana, respectivamente. E que se nós encontramos a verdade da vida
das coisas na vida por essas três concepções, ou pela emuná, o testemunho de alguém, ou pela aletheia, aquilo que o objeto me informa sobre ele, aquilo que a situação me informa sobre ela, e a veritas, aquilo que eu faço esse movimento de descida para encarnar aquilo que eu tive na minha ideia, na minha ideologia. Essas são as três concepções. E se esses três são o mecanismo pelo qual nós obtemos a verdade, quando eu te dou o mecanismo, eu também te dou três formas, pelo menos, de deturpar esse mecanismo. E o que eu quero dizer para vocês? Existe uma forma consciente de se fazer isso. Existem essas três formas de você não ser sincero. E se você não encontra a verdade da tua vida... E aqui, cara, sem ser muito filosófico, tá? Dando exemplos bem práticos. Você quer empreender, né? E aí você cria um empreendimento na tua cabeça, né? E aí você vai lá e aquilo parece que nunca acontece. Cara, a pergunta que você tem que fazer: isso que eu estou criando na minha cabeça é realmente isso daqui que eu tenho que fazer? O mundo me dá a realidade, a circunstância me diz que isso daqui é uma verdade para mim, é algo que eu tenho que buscar, faz parte da minha vocação, daquilo que eu tenho que fazer na minha vida. Uma segunda coisa: mas fulano me disse que eu sou muito bom fazendo isso. Beleza, mas esse fulano que te disse é alguém confiável? É alguém que tem autoridade na tua vida para te dizer isso para você? Porque, meus amigos, olha só, elogios nós recebemos de várias pessoas na vida, críticas também. Mas quem me diz que aquela crítica daquela pessoa não é uma crítica por inveja? Quem me diz que o elogio daquela pessoa não é um elogio por interesse? Experimenta você, profissional de qualquer coisa, procurar um profissional de marketing, tá bom? Experimenta. E ele quer te vender o serviço para te fazer crescer aqui no Instagram, te fazer vender teu produto e tudo mais. Pergunta a ele se ele vai falar mal do teu produto. Não vai falar mal do teu produto. Então me diz o seguinte: o testemunho dessa pessoa é confiável? Essa pessoa, ela reflete para você a emuná? Ou ela fala aquilo que você quer ouvir? Ou ela fala aquilo que você quer ouvir? Isso é importante. Ou então, uma outra forma de você deturpar a verdade: eu te tiro a atenção do objeto. Eu não faço você ver a verdade sobre as coisas. O Instagram faz isso, né? Muitas das vezes. Eu oculto uma face da verdade. Eu só mostro aqui a família passando férias em Bahamas. As férias é lá de 2022. Você está em 2025 agora. Mas não tem importância, entendeu? Foto não tem data. Então eu só mostro aqui, né? Todo final de semana eu viajando, todo final de semana não sei. Beleza, aí você olha para aquilo e diz assim: nossa, que família feliz, que família próspera. Olha, nossa, como que eles passeiam, como que eles são alegres e aquela coisa toda. E aí, beleza. Me diz aí. É mais uma forma de você deturpar a aletheia. Amanhã é sábado. Amanhã eu não vou conseguir estar aqui com vocês pra gente fazer o nosso papo matinal. Mas na segunda-feira eu convoco todos vocês que estão aqui. Todos vocês que estão aqui, que ouviram essa live aqui por inteiro. Aqueles que não ouviram, volta e depois ela vai ficar salva aqui. Assiste ela por inteiro. E o que eu quero pedir pra vocês aqui: me ajudem a vencer essa barreira do Instagram. Vocês sabem que coisas que eu falo aqui e que eu tenho falado aqui são coisas que infelizmente não interessam a um sistema por total a se falar, né? Então, divulguem isso daqui para as pessoas que te são caras. Não é para qualquer um, não. Não é você pegar aqui e sair despachando para todo mundo, não. Não, mas compartilhe essa live aqui assim que eu salvar ela aqui para as pessoas que você quer bem. Eu quero bem, fulano. Então, para que ele assista essa live, e na segunda-feira eu vou entregar para vocês aqui, de graça, tá? De graça, não estou cobrando nada por isso, não estou te pedindo para você vir fazer terapia comigo, não estou te pedindo nada disso. Isso aí é uma decisão sua, você faz se você quiser, tá? Mas o que eu estou pedindo para você: compartilhe isso daqui, porque na segunda-feira eu vou entregar as três chaves disso daqui, para cada uma dessas verdades, de como você pode se defender delas. Maurício, como que eu posso fazer para que a emuná em mim não seja deturpada? O que eu posso fazer, Maurício, para que eu possa viver essa realidade da aletheia, né? Para que eu olhe para os objetos e eu encontre a verdade dos objetos. Eu vou te falar uma coisa de verdade mesmo.
das coisas que eu faço no início da terapia com muitos dos meus pacientes é treiná-los a ver aquilo que eles estão vendo, a ouvir aquilo que eles estão ouvindo. Que é isso que eu estou falando para vocês aqui que eu fiz com meu filho. Né? Meu filho, o que você está vendo? Só que é o seguinte, o que eu quero dizer para você, a notícia que eu tenho para dar para você ruim é o seguinte: os teus sentidos estão destreinados, tá? Os teus olhos não veem bem hoje. Eles estão doentes mesmo pela doença aí da falta de atenção, tá? Por esse transtorno aí que a gente chama. E também o Veritas, né? A Veritas, de como a gente transformar ideologias e testá-las na realidade e ver se realmente aquilo ali é o que está dizendo que é. É só assim que você tem como se defender e estar nesse mundo vivendo com a verdade. Não estou falando com a verdade, o V maiúsculo, a verdade que é Cristo, que é o Deus, mas as pequenas verdades, sem as quais nós não podemos chegar a essa verdade maior. Nós não chegamos à verdade maior se nós não conhecermos as verdades menores. E a principal verdade da tua vida chama-se sinceridade. A primeira coisa que você tem que começar é aprender a ser sincero consigo mesmo. Sim, eu preciso de ajuda. Sim, eu sou viciado nisso. Sim, eu não tenho força para vencer isso aqui. Sim, eu sou covarde. Sim, eu sou invejoso. Sim, eu sou mesquinho. Se você não faz essa confissão, e eu também não estou falando aqui ainda da confissão sacramental, mas da confissão para si da verdade, a confissão como Agostinho fez nos livros das confissões. Se você não faz essa confissão sincera da verdade, não tem remédio mais para você. Aí eu sim uso uma parte da Sagrada Escritura para poder te convencer melhor sobre isso. Quando Jesus diz o seguinte: todos os pecados te são perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é essa pessoa da Trindade Divina que te fala a verdade, que te leva a conhecer todas as coisas. Agora, se você peca contra ele, se você não acredita nele, se você não busca a verdade, se você não deixa ele penetrar dentro de você, meu amigo, não há perdão, não há salvação que possa chegar na tua vida, porque você recusa a fonte do perdão. Então também não há salvação para você se você recusa a verdade, se você não quer ver, se você não é sincero consigo mesmo. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus, um excelente final de semana para vocês. Marquem na agenda de vocês. Eu quero todo mundo comigo aqui na segunda-feira para o Papo Matinal, tá bom? Para vocês ouvirem aqui os 3 remédios para preservar e imunar a Veritas e a Aletheia. Tá bom, meus amigos? Conto com vocês na divulgação. Me ajudem a divulgar isso aqui, me ajudem a vencer algoritmos e coisas away aí do Instagram, tá bom? E a atividade apostolada agora está na mão de vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço, minha continência demorada e minha presença de toda manhã aqui com vocês no Papo Matinal, neste mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tá bom? Depois eu vou fazer uma pesquisa com vocês aí, também com relação ao horário. Eu não sei se eu vou conseguir sustentar o Papo Matinal para sempre aqui. Talvez o Papo Matinal vire um papo vespertino, vire um papo noturno. Eu quero que vocês votem aí nos stories. Acompanhem os stories, tá? Nos stories aqui a gente continua a nossa conversa. Então mandem perguntas, fiquem à vontade para vocês mandarem perguntas lá, dúvidas. Quem quiser também conversar um pouco mais, de uma forma mais íntima e pessoal, tem na bio o link para terapia. Tá? Quem vai atender lá é a Márcia, não estranha, a Márcia é minha secretária, tá bom? A Márcia é minha secretária. Falem com a Márcia, vai ser um grande prazer também conversar mais intimamente das questões de cada um de vocês. E divulguem o nosso trabalho aqui, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço.